Paz do Senhor. Gente boa, eu estava realmente pensando sobre isso, quando a gente cantava essa música. Isso é a graça de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que quando fizeram alguma coisa errada, Deus se afasta, que o Espírito Santo vai embora. Eu ouvi muito isso quando eu era jovem na minha fé. O Espírito Santo, quando você vai num determinado lugar que não deveria ter ido, o Espírito Santo vai embora. Não, o Espírito Santo continua conosco em qualquer momento, falando conosco, nos mostrando aquilo que está errado, mas sempre está. Falando, nos encorajando, nos mostrando o caminho, sempre está. Enviando pessoas na nossa vida para dizer coisas que nós precisamos ouvir, sempre está. E quando nosso coração está aberto, é impressionante como Deus coloca pessoas do nosso lado. E a gente enxerga e vê a mão de Deus falando conosco, nos ajudando. Deus sempre está. Creia nisso. Por isso, o Evangelho é um chamado de Deus para nós, para abrir o nosso coração para Deus. Deus sempre esteve do nosso lado. Muitas vezes nós nos resistimos a Deus. Nós resistimos, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Mas o Evangelho é um convite a nós nos reconciliarmos com Deus. Porque muitos de nós vivemos brigando com Deus. Eu vivi brigando até os meus 15 anos, brigando com Deus. Eu não quero me entregar. Eu quero viver a vida do jeito que eu quero, de acordo com meus impulsos. Mas então, a gente ouve a voz de Deus, entrega o coração para Deus e vê que o plano de Deus é muito mais alto, amoroso do que nós jamais imaginamos. E aquilo que nós vivíamos era uma miséria que nós não tínhamos ideia do que era. Por isso que nós estávamos brigando com Deus. E aí Deus vai nos mostrando. Quanto mais a gente caminha, mais a gente vê a maravilha que é o Evangelho. O Evangelho é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Não há outro caminho, é o caminho do amor. Ou é o caminho do amor, ou é o caminho da autodestruição. Infelizmente o mundo caminha o caminho da autodestruição, rejeitando a Deus. Não, nós vamos fazer da nossa maneira, no nosso projeto, do jeito que a gente quer viver, e aí o mundo se destrói, o mundo sofre. Mas quando alguém no meio desse mundo ouve a voz de Deus e vem até Jesus, se reconcilia com Deus, porque a gente nasceu para andar com Deus, aí a vida fica completamente diferente. Até as dificuldades ficam diferentes. A gente vê do outro jeito. Deus fala conosco no meio das dificuldades. Isso é maravilhoso. Que você, nessa noite, abra seu coração para o Evangelho. Abra seu coração para viver sua vida para Deus. Viver toda a vida. Não é um surto místico. Eu vou agora, uma coisa, um sentimento. Não, é uma coisa muito mais profunda. É abrir o coração, entregar sua vida e viver com Deus para o resto da vida. Viver para a glória de Deus, porque você nasceu para isso. Você nasceu para viver para Deus. Você foi criado para andar junto com Deus. E a Bíblia diz que nós, homens, nos rebelamos. Todos nós nos rebelamos. E a tarefa da pregação do Evangelho é chamar as pessoas de volta para aquele lugar de onde elas jamais deveriam ter saído. Cristo morreu por isso. Cristo sofreu por nós para isso, para que a gente voltasse. Ele sofreu humilhação dos homens. Os homens o agrediram porque os homens estão em inimizade com Deus. Mas Cristo suportou isso para chegar aos nossos corações. E chegou aos nossos corações. Hoje celebramos Santa Ceia, porque Ele chegou nos nossos corações. Isso é maravilhoso. Quando eu penso sempre no Evangelho, uma letra dessas me deixa muito, tocado, porque é magnífico. Eu fico pensando na minha vida, tantas coisas, tantos erros, tantos equívocos, mesmo sendo cristão, a gente diz coisas que não deveria de fazer, toma as decisões, mas vivemos sempre Deus. Depois que Deus entra na nossa vida, Ele fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então creia nisso. Não sei que momento você está vivendo hoje.
Talvez hoje é um momento que você levanta as mãos fácil, mas talvez não seja. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você não está afim de vir na igreja, está de mau humor, venha igual, viu? Venha de mau humor mesmo. Venha triste para a igreja. Eu fico assim, meu coração dói quando uma pessoa chega e diz assim, eu estava mal, eu não queria ir na igreja. Venha na igreja. Ninguém aqui, e eu digo assim para cada um de nós, nenhum de nós pode julgar uma pessoa que chega aqui com o rosto de mau humor. Às vezes, as pessoas estão passando dificuldades. E a gente precisa ter uma tolerância. E nós que estamos mal, temos que vir. Porque esse é o lugar certo. Não importa como você está se sentindo. Deus quer falar contigo, Deus quer ministrar a tua vida, Deus quer fortalecer teu coração. Esse é o lugar para você estar mal ou bem. Esse é o lugar. Não é o lugar para os bonitinhos. Não é o lugar para quem só está nas alturas. Pelo contrário, para quem está nos vales também. Para quem está muito mal. Esse é o lugar. Para quem está bem, para quem está nos vales, esse é o lugar. Nós estamos buscando a Deus, olhando para Deus, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Amém? Então, fique com isso dentro do seu coração. Eu quero continuar aquilo que nós temos feito durante muitas semanas falando sobre Provérbios. Porque vocês não sabem, quando eu olho Provérbios e leio e estou estudando Provérbios, tem tanta palavra aqui dentro, tanta coisa preciosa, é tanto tesouro, que eu fico pensando assim, eu não vou sair desse livro, eu preciso pregar mais essa aqui. Eu preciso falar mais essa aqui, porque essa aqui é boa, muito boa. E hoje nós vamos falar sobre disciplina. Disciplina. Então vamos colocar aí. Não sei qual é a sua cabeça assim quando você ouve a palavra disciplina. Depende da sua idade. Se você tem mais ou menos assim, mais de 35, você vê a disciplina. Bom, disciplina. Tem que ter disciplina. Aí se você tem um pouquinho menos de 35, você já vê isso como um autoritarismo. Você já olha a disciplina, que disciplina. Olha de uma forma negativa. E nós queremos ver no livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios fala muito sobre disciplina. Muito sobre disciplina. E é muito importante nós entendermos isso dentro da nossa vida. É algo muito importante nós entendermos, porque a disciplina no livro de Provérbios, ela está associada com coisas que todos nós queremos na nossa vida. A disciplina está associada no livro de Provérbios com ser bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido naquilo que faz? Quer ser bem-sucedido? Disciplina está associada a ser bem-sucedido. Quem quer ter fartura? Quem quer ter abundância? Eu não quero miséria. Você quer miséria? A disciplina está associada à fartura no livro de Provérbios. A disciplina está associada à realização no livro de Provérbios. Então, nós temos que olhar realmente para a palavra disciplina da forma correta. Só que a disciplina que o livro de Provérbios fala está longe de ser a disciplina do militarismo. Presta bem atenção. Nós estamos em um tempo em que o militarismo tem sido exaltado, a arminha e tal, mas não é essa disciplina. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. Dentro do Evangelho, nós precisamos olhar o que significa a disciplina. Mas vamos ler os textos bíblicos? Eu quero que você leia comigo, então. E eu estou sem óculos, só agora que eu me percebi que eu estou sem óculos. Que maravilha, a hora que eu vou ler a Bíblia. Mas vamos lá que a gente vai mirando e vai acertando, né? Vamos ler então o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 2, tá? Finalidade, sua finalidade. Abriram aí, gente? Provérbios? Não se preocupe que eu mirando eu consigo. Diz assim: sua finalidade é ensinar sabedoria e os provérbios, e disciplina as pessoas, e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. Sua finalidade, os provérbios, é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Às vezes a gente está numa decisão,
o que é o certo, o que é o correto fazer? Olha só, os provérbios nos ajudam a ter uma vida disciplinada para que a gente aprenda a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Vida disciplinada, vejam a associação com coisas maravilhosas de uma vida disciplinada. Agora, o livro de Provérbios também tem a encarnação do contraditório total à disciplina, que é o preguiçoso. Vamos ler o capítulo 6. Capítulo 6, verso 6. Não, deixa que eu consigo. 6, verso 6. É uma advertência aqui. Fica tranquilo. Vamos lá? Aprenda com a formiga, preguiçoso. Não é que você seja preguiçoso, é o que diz a palavra. Fica tranquilo. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? E o sentido disso, até quando dormirá, é um sentido de que a colheita está acontecendo e o preguiçoso está dormindo. As coisas boas, porque a colheita é coisa boa. Quantos querem um tempo de colheita? Oh, aleluia. Quantos querem trabalhar duro? Opa, demorou mais um pouquinho? Quantos querem trabalhar duro? Está bem, olha, meu Jesus, ô Senhor. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Amém? Amém, queridos? Muito bem. Eis aqui a palavra de Deus sobre disciplina e sobre o preguiçoso. E agora nós queremos entender isso um pouquinho na nossa vida. A palavra que é usada para disciplina no original, no hebraico, eu só vou falar essa palavrinha aqui, tá? Se chama musar, até parecido com musar, que era Mulheres Unidas Servindo a Jesus. Não é musar, com R, musar. E essa palavra, ela está associada a 3 coisas que a gente não gosta muito: repreensão, advertência e instrução. É como se a disciplina fosse uma vara, né? Vara, ela vai, sabe, nos encaminhando, ela vai nos colocando no lugar. E eu, quando leio a palavra de Deus, eu quero definir isso para nós de uma forma bem clara, para que a gente entenda o que significa ter uma vida com disciplina, que é uma vida sábia, que a palavra de Deus nos ensina. A disciplina, gente, é a nossa capacidade de dizer não a prazeres imediatos, a confortos imediatos, para alcançarmos alegrias duradouras. Entendeu como é que é? Por isso que a disciplina é uma vara também. É mais ou menos assim, você imagina você louco para comer a sobremesa. E você não comeu ainda comida salgada. Você viu aquele pudim, a mãe fez aquele pudim. Entendeu? Você olhou na geladeira, tinha aquele pudim. Eu já sei, olha, o Júnior já ficou com água na boca, já brilhou os olhinhos dele lá, né? Mas pensou no pudim. Você vai lá no pudim, mas você não comeu a comida substanciosa que você precisa para se alimentar. Aí você vai direto no pudim, vai pegar e você vai saindo e a sua mãe pega na hora. Não pega esse pudim, é só para depois do almoço. E aí você tem que largar o pudim. Isso se chama disciplina. Você abre mão de um prazer imediato para você alcançar alegrias duradouras, que é você estar bem nutrido. Eu tenho certeza, quantos a mãe não deixava comer sobremesa antes? Não deixava comer sobremesa. Você chegou aqui bem nutrido por causa da mamãe. A mãe ensinou isso para você, porque você vai ver hoje em dia
Olha só o bebê, o querido da mãe, a querida da mamãe, que come a hora que quer, não está bem. Por quê? Porque faltou a disciplina. A disciplina é importante. Só que a gente tem disciplina quando é pequeno. Só que depois de ser pequeno é muito importante. Agora você está por você. É você e Deus. E que importante é para a nossa vida a gente ser capaz de dizer não ao conforto imediato, para que a gente possa alcançar a alegria duradoura. Olha, vou dar um exemplo pequeno, um outro exemplo adulto para você. Todos nós precisamos lutar pelo nosso casamento. Quantos têm problemas no casamento? Quantos têm conflitos no casamento aqui? Quem é casado tem conflitos? De vez em quando arruma um forrobodó em casa e aquilo parece aquelas lutas de gato. Ontem eu estava ouvindo o gato. De vez em quando dá uma coisa dessas em casa. É ou não é? Sério? Não? Beleza. Vocês estão comigo? Amém. Beleza. Então, a gente tem reuniões de casais aqui. Só que na reunião de casais, você tem um convite para você sair para ir naquela festa. Aquela festa. Mas o seu casamento não está bem. O que você faz? O seu casamento não está bem. A maioria das pessoas opta pelo prazer e o conforto imediato, em vez de pensar na alegria duradoura. Se eu sei que o meu casamento está ruim, que não está bom, que eu estou tendo problemas, eu vou escolher ir na reunião de casais, aprender, buscar, entender para que o meu casamento esteja melhor do que satisfazer um conforto imediato. Aí você diz, que bobagem, pastor. Depois vai ter outra reunião de casais. Não, não é isso. Quando nós estabelecemos um padrão para a nossa vida, de abrirmos, de abraçarmos o conforto imediato, nós nos acostumamos a sempre ao conforto imediato. Então, nós não desfrutamos da alegria duradoura. Tem pessoas que estão sempre com problemas. Presta bem atenção, você que está sempre com problema, parece que a sua vida, parece que tem uma nuvem na sua cabeça, sempre trovejando, as coisas acontecendo e tal. Muitas pessoas estão assim porque elas não fazem a opção, abrem mão do conforto imediato, pensando na alegria duradoura. Elas não fazem isso. Então, por isso, elas estão sempre resolvendo crises, que a gente se acostuma. A Renata, estava conversando com a Renata, e já até pedi para ela, a Renata está num processo de perda de peso. Ela entrou num processo de perda de peso, e esse processo de perda de peso, ela já tentou vários, e esse realmente deu certo. E algumas coisas, ela tem que abrir mão de algumas coisas, quer dizer, ela abre mão do carboidrato. Você sabe que é muito difícil, né? Eu ainda não cheguei nesse nível da Renata, de conseguir fazer isso. Eu gostaria de chegar. Mas a Renata, ela desenvolveu em um mês uma fibra interior tão grande que o Márcio foi lá e comprou, porque ela pode comer proteína. Então o Márcio foi lá e comprou um espetinho. Só que o espetinho vinha lambuzado em farinha, né? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca, carboidrato. Aí a Renata olhou para aquele espetinho, não vou comer esse espetinho, não vou. Foi lá e lavou o espetinho, tirou toda a farinha e comeu aquele churrasco lavado. Os mais puristas aqui estão se revirando. Meu Deus do céu, isso é uma heresia. Capaz que o pai dela está pensando isso. Não está. Então, ótimo. Então, o que é isso? Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, imaginando essa situação. A pessoa já salivando, olhando para aquele churrasquinho ali. A pessoa vai lá e lava o churrasquinho. Sabe o que é isso? Isso se chama disciplina. Ela abriu mão da alegria, do conforto imediato, pensando na alegria duradoura. Quer dizer, ela já perdeu 11 quilos em 5 semanas. 11 quilos em 5 semanas. Que beleza! O que é isso? Disciplina. Isso se chama disciplina. E tem um carinha aqui,
que todo mundo conhece, pode colocar aí, esse cara aí. Esse cara aqui, Ronaldinho Gaúcho, esse cara aqui foi o melhor jogador que eu vi. Eu tenho certeza que quem está aqui e conhece futebol sabe que depois do Pelé, foi o cara mais talentoso que já nasceu no futebol brasileiro. Cara cheio de recursos, capaz de fazer coisas incríveis com a bola. Só que esse cara não foi nem perto do que foi Romário, do que foi Ronaldo Fenômeno, vários outros. Ele nunca conseguiu chegar no pleno potencial dele, que poderia ter sido o maior jogador depois do Pelé. Não conseguiu. Por causa do quê? Uma palavra: disciplina. Ele queria o conforto imediato, a festa imediata, a alegria imediata, e nunca pensou na realização duradoura. Às vezes nós criticamos essas pessoas assim, porque elas estão no holofote, mas muitas vezes nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas no nosso casamento, nós somos essas pessoas na nossa profissão, nós somos essas pessoas no nosso ministério, nós somos essas pessoas nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Por isso a palavra de Deus nos diz que a disciplina não é uma coisa para atletas. A palavra de Deus diz que a disciplina não é uma coisa meramente para pessoas que trabalham com físico. A disciplina é uma coisa que deve ser incorporada na vida de quem serve a Jesus. Discípulo de Jesus, discípulo, disciplina. Gente que entendeu, isso é a essência do discipulado. Gente que entendeu que para desfrutar da alegria duradoura, é preciso abrir mão do conforto imediato. Quais são os confortos imediatos que você está abraçando, que impedem você de ter alegria duradoura? Tem pessoas que querem agradar todo mundo. Isso é um conforto imediato. Sabe? Quando você tenta, se eu tentasse agradar todo mundo aqui na igreja como pastor, isso aqui tinha virado um inferno. Vira um inferno. Se você tenta agradar todo mundo, sua vida vira um inferno. Porque você precisa ter um caminho. Então a gente precisa entender isso. Só que a nossa cultura, ela sabota muito. Talvez aqueles que são mais jovens sintam a força disso, mas quem é mais velho também, porque eu também sinto essas vozes no meu ouvido da cultura, que são algumas ideias que povoam a nossa mente, e eu quero colocar aqui algumas dessas ideias que povoam a nossa cabeça. Uma delas é essa: tudo que toma muito tempo não vale a pena. Tem muitas pessoas que olham para uma coisa e, isso aqui vai levar muito tempo, não vale a pena. Tem que estudar muito, não vale a pena. Tem que batalhar muito, não vale a pena. Plantar leva tempo. Relacionamentos leva tempo. Conhecimento leva tempo. Quando você vai crescer num conhecimento novo, leva tempo. Você tem que, bater naquilo ali, bater, até que você consegue. Você fazer qualquer coisa nova na sua vida, você precisa levar tempo. Só que muitas vezes nós nos afastamos de coisas preciosas, por quê? Porque eu penso, a cultura me ensina isso. Tudo o que toma muito tempo não vale a pena, então eu vou e me afasto. Tem outro conceito que bate muito na nossa cabeça: se é difícil, é melhor desistir. Não, isso aí é difícil, deixa, larga a mão, né? Casamento não é fácil, né? Seu casamento está difícil? Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês: ele não é fácil mesmo. Mas é quando a gente batalha nos tempos difíceis que a gente consegue viver as alegrias duradouras dentro do casamento. Mas é preciso batalhar. Por isso que as pessoas fogem do casamento: eu não quero casar. Mas estão solitárias. Vivem a solidão. Porque quem não se relaciona profundamente com outras pessoas vive solidão. E aí as pessoas não querem encarar o difícil, mas acabam enfrentando o mais difícil. Porque querem o conforto imediato e abrem mão da alegria duradoura. Uma outra coisa, um outro conceito da nossa cultura que está sempre, colocando a nossa... Se é chato, é ruim. Se é chato, é ruim. Outro dia, agora falando de casamento, estava lembrando do Tiaguinho e da... Qual é o nome da Fernanda Souza.
Eles se separaram porque o casamento virou amizade. Eu digo, puxa vida, quer dizer, que maravilha, o casamento era amizade. Então, porque o casamento tinha amizade, eles se separaram. Ficou chato. Gente, a vida é chata muitas vezes. A vida, desculpa usar essa palavra, a vida não é um orgasmo permanente. Tem pessoas que acham que a vida é orgásmica. Não é. A gente só vai ter esse momento de pura plenitude no céu. Aqui tem muitos momentos chatos, repetitivos, rotineiros. Mas o dia que você ficar doente, você vai ter uma saudade de rotina. Quando você vai para a cama, porque você tem, eu sinto isso, né? Eu fico gripado e não posso sair, me levantar, tomar o meu chimarrão, sair para a rua, fazer aquilo que eu faço todos os dias, ir para lá, para lá. Ah, meu Deus, que saudade da rotina. Então, muitas pessoas estão nessa cabeça. Se é chato, é ruim. Uma outra coisa que contamina a cabeça das pessoas é tudo que for arriscado não vale a pena. É muito risco. Não, se a gente fizer isso, se a gente lançar esse novo produto, vai ser arriscado. Se a gente falar com aquela pessoa, vai ser arriscado. Então não vai. Se nós ficarmos pensando em riscos que nós corremos, eu vou em tal lugar, vão me matar, vão me assaltar, eu vou sair aí na rua. Você fica só pensando nessas coisas. Sabe onde é que você vai parar? Dentro do seu quarto fechado. Você não vai mais a lugar nenhum. Eu não vou sair mais para comer fora, porque está muito difícil Pelotas. Pelotas está... o pessoal está roubando, está matando, não sei o que mais e tal. Então, o que você vai fazer na sua vida? Nada, você se encolhe. Então, isso é uma coisa que vai sabotando a nossa capacidade de abrir mão das coisas imediatas, pensando no duradouro. Eu, quando fico com medo, esses medos assim me assombram, eu digo assim, não posso. Então, aí a minha vida vai se encolher. As estradas estão violentas, eu não vou viajar mais de carro. Não. Eu preciso pensar, a gente precisa pensar, além do conforto imediato, pensar na alegria duradoura. E uma outra coisa muito comum é: eu exijo os meus direitos e ninguém me dá ordens. Você já viu esses ditadorzinhos que estão lançando? Ninguém me dá ordem, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Autossuficientes. E essas pessoas que reivindicam e levantam essa bandeira acabam não fazendo nada na sua vida, não produzindo nada, não realizando nada que vale a pena, porque são só pensando nos seus direitos. E a disciplina, ela trabalha aquilo que eu preciso fazer, às vezes o sacrifício, para alcançar algo duradouro na minha vida. Você quer construir uma casa? Quem construiu casa já tem a sua casa própria. Quem tem casa própria? Pobre, com a maioria que é pobre para construir a sua casa própria, tem que fazer sacrifício, ou não é? Você tem que abrir mão de um monte de coisas para poder ter a sua casa própria. Você precisa. É do jogo, como se diz. Mas a gente precisa entender isso. Bom, entendendo essas forças, nós precisamos entender que essas forças estão sempre na nossa cabeça. Elas estão sempre aí, nos assombrando. Agora, entendendo isso, nós precisamos ver quais são as atitudes que nós precisamos tomar para desenvolver esse músculo que a Renata é um bom exemplo, desenvolveu, e que cada um de nós precisa desenvolver para experimentarmos o melhor daquilo que Deus tem para nós. Sermos bem-sucedidos naquilo que empreendemos, termos abundância, realizarmos coisas, glorificarmos o nome do Senhor com a nossa vida. O que nós precisamos? Primeira coisa que nós precisamos ter, nós precisamos assimilar a repreensão. Presta bem atenção nisso, meu irmão. Assimilar a repreensão. Tem gente que fica muito, mas muito ressentido quando é repreendido. Se nós quisermos ter disciplina,
nós precisamos estar abertos a sermos repreendidos. E digo, ninguém cresce sem repreensão. Tudo aquilo que você cresceu, de alguma forma você cresceu porque houve uma repreensão. Pá! Sabe, eu tive um professor, eu me lembrei, eu tentei encontrar as provas, porque eu tinha guardado as provas dele, porque eu gosto de olhar, né? Em 1990 eu fiz o curso de homilética no seminário. E eu tinha um professor extremamente exigente. Ele é hoje diretor da Rádio Transmundial. E ele apresenta um programa muito ouvido, né? Itamir Neves de Souza. Se alguém já escutou a Rádio Transmundial aqui? Não? É uma rádio evangélica. Pega a irmã Isabel, né? O pessoal hoje é difícil escutar. Mas tem muitas pessoas no Brasil que escutam em lugares onde não chega muito o evangelho. Então ele ensina e tal. Ele foi meu professor de homilética, um grande professor. Ele pegava, era uma folha, e ele tinha letrinha bem pequenininha. Era a época ainda que os professores corrigiam com caneta vermelha. Não sei se fazem isso ainda, porque pode traumatizar as pessoas com a caneta vermelha. Eu não sei, né? Hoje em dia estão tão delicados. E aí ele escrevia, enquanto a gente ia pregando, a nossa pregação no seminário era 20, 25 minutos. 25 minutos era o suficiente para que ele baixasse a cabeça umas 300 vezes. A gente pregando e ele baixando a cabeça, com aquela letrinha pequena. Aí a gente chegava na sala de aula depois da pregação e ele entregava aquela folhinha, toda anotada de vermelho, de cima a baixo dos dois lados, dizendo, cada canetada daquelas ali, vermelho, era alguma coisa que nós tínhamos feito que não estava certo. Então a gente, quando olhava, a princípio, a primeira reação que você tem é arrasado. O ego fica arrasado. O nosso ego fica arrasado. Porque o nosso ego quer ouvir. Uau, o melhor pregador que eu já ouvi na minha vida. Que nada. Precisa melhor isso. Mas, quando o seu ego fica arrasado, sua alma, seu espírito, seu coração cresce. Deus trabalha na tua vida. E se o seu ego é só levantado, meu irmão, você não cresce. Porque você precisa... Porque aí então a gente olhava para aquelas avaliações e começava a olhar para si mesmo. Eu preciso ajeitar isso. Eu quero crescer nisso. Eu quero crescer naquilo. E eu me esforcei daquele tempo até hoje. Eu não parei de buscar o crescimento para a minha vida como pastor e como pregador. Não parei. Nunca. Eu sempre me olho e procuro mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Porque o velho Itamir usou a vara da disciplina. Pá, pá. Se ele tivesse me enchido de elogios, o que eu teria crescido? O que você vai crescer só com o elogio? Elogio é bom, mas você precisa também de uma dose na sua vida de repreensão. E isso é disciplina. A repreensão te ajuda a você focar na alegria duradoura. A alegria duradoura para mim era crescer como pregador. E era isso que eu queria. E eu focava nisso. Eu preciso passar por isso para chegar naquele outro momento. Amém, queridos? Segunda coisa, gente, que nós precisamos fazer na nossa vida. Não fugir do trabalho. Isso vai dar muito trabalho. O preguiçoso, olha o preguiçoso. Tem um outro texto das Escrituras que o preguiçoso diz que ele não vai sair. Tem um provérbio que diz, o preguiçoso diz que não sai na rua porque tem um leão lá fora. Não fugir do trabalho. Isso aqui vai dar muito trabalho. Mas o que nós temos que avaliar na nossa vida é, vale a pena? Vale a pena trabalhar esse casamento? Vale a pena esse objetivo que eu tenho? Vale a pena conquistar isso? Isso realmente é algo de valor para Deus? Isso vale? Isso vai glorificar Deus? Vai glorificar Deus. Então, paga o preço. A graça
Não significa que eu tenho que largar de tudo e tudo vai vir de mão beijada. Não. A graça quer dizer que o amor de Deus me capacita, me fortalece, inspira meu coração, é o motor que me move até a frente. Quer dizer, o que me move é a glória de Deus, então eu vou adiante. Eu não fujo do trabalho, eu não dou desculpas. Tem pessoas que são boas para encarar as questões profissionais, mas fogem do trabalho do casamento, fogem do trabalho das amizades, fogem do trabalho de resolver os conflitos na família. Gente, sua família, às vezes você tem problemas na sua família que não se resolvem porque a gente não quer se dar o trabalho de dialogar. Dialogar dá trabalho. Sentar para resolver os problemas leva tempo. Conversar, ouvir, falar. Sabe, é um emaranhado muitas vezes na nossa vida. Dá trabalho. E a gente precisa ter uma atitude. Quer dizer, eu vou encarar. Mesmo que dê trabalho, mesmo que seja difícil, eu vou fazer. Sabe? E outro dia eu estava lendo uma história tão interessante, não sei, vocês já devem ter ouvido da Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1929. Surpreendentemente, as bolsas nos Estados Unidos caíram, eles tiveram uma grave crise econômica, não tinha emprego para ninguém. E um certo menino se destacou. Esse menino, ele teve uma ideia na sua cabeça, não tinha emprego para ninguém, ele chegava nos estabelecimentos comerciais e dizia assim: tem emprego, estou procurando um emprego. E tinha 16, 17 anos, e as pessoas diziam: olha, não tem emprego, eu gostaria muito de te dar emprego, mas está muito difícil a situação. E aí ele começou a fazer a seguinte coisa: bom, então eu me ofereço para trabalhar um dia, eu posso trabalhar um dia de graça para o senhor? Pode trabalhar um dia. Aí ele trabalhava o dia inteiro de graça, tal. Quando ele terminava aquele dia, ele diz assim: o senhor gostou do meu trabalho? Gostei, mas infelizmente eu não posso te contratar. Mas quando o senhor tiver uma vaga para mim, o senhor me chama, eu vou dar o meu endereço aqui, tá? Sim, eu te chamo. Se pintar alguma coisa no futuro, eu te chamo. E ele fez isso por vários meses em diferentes lugares. O mesmo. Chegava no lugar e trabalhava um dia de graça. Quando passou alguns meses, ele recebeu uma chamada, abriu uma oportunidade. Olha aqui, ó, temos um lugar para ti, mas é só meio turno. Tudo bem, ele foi lá e começou a trabalhar meio turno. Daí um tempo, chamaram ele em outro lugar e disseram: bom, é só meio turno, que não está ótimo, fechou um dia inteiro. E ele chegou a trabalhar 3 turnos, um turno em diferentes lugares, porque se dispôs a semear o trabalho, a trabalhar duro. Sabe, gente, dentro do Brasil, com essa cultura que muitas vezes a gente recebe na nossa vida, nós acabamos a fugir do trabalho. Eu vejo, por exemplo, alguns comércios, não todos os comércios, eu vejo alguns comércios que preferem vender pouco, mas vender com uma margem de lucro imensa, quando poderiam vender muito e ter uma margem de lucro, ter um volume de lucros muito maior, mas querem ganhar trabalhando pouco. Essa é a mentalidade da nossa cultura. Ganhar trabalhando pouco. Ei, trabalha muito e ganha bem, sabe? Em vez de se acomodar. Então nós, na nossa vida, nós precisamos aprender isso. Essa é a disciplina. É a gente abrir mão para poder colher lá do conforto imediato, trabalhando duro, como tem que ser, naquilo que a gente precisa fazer. Terceira coisa fundamental que a gente precisa fazer para desenvolver a disciplina na nossa vida, esse músculo que precisa ser desenvolvido na nossa vida, é correr atrás do conhecimento. Como é que eu posso melhorar? Qual é a minha realidade? Quais são as coisas que estão erradas comigo? Sabe, quando eu falo de conhecimento, eu não falo só de livro, entende? Uma coisa que a gente precisa é se conhecer. O que está acontecendo comigo? A gente precisa se entender. A pastora tem falado algumas palavras muito interessantes aqui sobre entender as nossas dinâmicas familiares, o que está acontecendo. A gente precisa se entender. A gente precisa ter essa disciplina.
Porque quanto mais nós agregarmos no nosso conhecimento de nós mesmos e das coisas que estão na nossa volta, mais nós vamos ser capazes de desfrutar da abundância que Deus tem para nós. Está tudo aí, a colheita está aí. É o que diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Quer dizer, a formiga vai lá e trabalha diligentemente durante o verão, porque vai chegar o inverno. Cada um de nós vamos ter momentos de inverno, mas se nós trabalhamos no momento certo, com diligência, corremos no tempo certo, a colheita está aí, a gente muda o patamar, a gente conhece a abundância. Você está procurando se conhecer? Você está procurando entender as coisas que estão acontecendo? O que eu posso dar de melhor para as pessoas? Sabe? Quais são os erros que têm se repetido na minha vida? É uma coisa que você precisa refletir. Quais são essas coisas que têm se repetido? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Isso é um conhecimento que é fundamental para quem quer crescer e para quem quer ir avante. Como eu posso ajudar as pessoas? Às vezes, né, eu fico ouvindo, né, a história da Tamires, né? A Tamires tem contado um pouco da sua história, né? Ela tem crescido no seu negócio, naquilo que ela tem feito, mas ela tem buscado conhecimento. Quer dizer, bom, eu vou fazer um curso lá em São Paulo, vamos lá, vamos batalhar. Quer dizer, isso se chama disciplina. Quer dizer, todos nós gostaríamos de ficar no conforto. Quer dizer, ela vai lá, abre mão do conforto para poder buscar e está ligado. E nós precisamos também estar assim, gente. Sabe, a gente tem cursos bíblicos aqui, temos cursos bíblicos aqui na igreja, e eu acho que toda vez que nós tivéssemos um curso bíblico, tinha que lotar aqui. Só que muitas vezes, o curso bíblico, o entendimento, as pessoas, porque dá trabalho, porque, entendeu? Mas a gente precisa, para se habilitar para ter uma vida realmente que desfrute de abundância, de alegria permanente. Está entendendo? Deus deu todas as ferramentas nas nossas mãos, mas nós precisamos pegar. Uma outra coisa fundamental, que a palavra de Deus nos diz e que é muito claro: manter o nosso foco. A gente se distrai com tanta facilidade. A gente olha para os lados, a gente tem o celular a todo momento, e essas coisas, elas vão tirando, nós temos uma cultura de distração, e é tão assim, que eu sei, a gente olha para as pessoas, como é difícil as pessoas ficarem numa conversa ligadas. Você está conversando com as pessoas, você já não percebeu isso conversando com as pessoas? Você está conversando com as pessoas e daqui a pouco elas, você vê que ela foi embora. Ela foi embora. O que foi que tu estava falando? Já se perdeu naquilo. Olha, eu até... Seria até interessante a gente fazer um teste com as pessoas. O que eu estou falando? Para algumas pessoas, porque às vezes as pessoas estão completamente perdidas. Elas, sabe? E muitas vezes a nossa vida, ela se problematiza porque a gente não mantém o nosso foco. Sabe, Jesus tinha um foco bem claro. Ele veio formar discípulos que fossem capazes de formar outros discípulos. Ele veio para morrer e ressuscitar. Ele veio para reconciliar os homens com Deus. Então, um dia desse, Jesus estava pregando e chegou um carinha e disse assim: ô Jesus, para um pouquinho. Será que tu não poderia, ele viu que Jesus tinha autoridade, será que não poderia mandar o meu irmão repartir a herança comigo? Que ele pegou a herança toda para ele? O que Jesus fez? Quem é que me constituiu juiz entre vocês? Tenho nada que ver com esse assunto. E já deu-lhe uma lata na avareza. Já falou sobre a avareza. Ou seja, Jesus não desprezava o papel do juiz, mas Jesus sabia que não tinha vindo para fazer isso. Alguns de nós
dissipamos nossas energias tentando ser tudo para todos. Mulheres, as mulheres são as mais tentadas nisso. As mulheres querem ser 100% em tudo. As mulheres se sentem culpadas por não serem a melhor cozinheira, a melhor amante, a melhor profissional, a melhor mãe. Meu Deus, é tanta coisa, você não vai ser melhor em tudo. Esquece disso. Você pode realizar todos esses papéis, mas tem coisas que não vai. Ah, isso aqui não deu. Entendeu? E aí você tem que focar nas coisas mais importantes. As coisas mais importantes. O que é mais importante? Isso se chama foco. O que é mais importante? Jesus fez isso, nós precisamos fazer isso. E por último, que nós vemos em Provérbios que nos ensina uma vida disciplinada, uma vida rica, uma vida que realiza, é uma vida que planeja. Nós precisamos planejar, gente. Planejamento não é contra a dependência de Deus. Você planeja e descansa em Deus. Se não deu certo com o seu planejamento, aleluia, glória a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, presta bem atenção. As coisas planejadas são as coisas que saem excelentes. Férias. Quando é que você... Quem é que tira férias aí? Você tira férias ou não? Tira férias? Você trabalha, você serve o faraó? Seu patrão é o faraó? Quem é que tira férias aí? Aleluia, glória a Deus. Beleza? Pouca gente. Oh, talvez alguns estão em férias permanentes. Eu estou em férias permanentes, pastor. Quero saber. Férias, benção, beleza. Você planeja as suas férias? Ou você deixa para planejar, opa, próxima semana eu estou de férias, o que eu vou fazer nas minhas férias? Oh, o que eu vou fazer? Já alugaram as melhores casas, já os melhores lugares já estão definidos, você vai ficar só com a xepa. Você vai ficar só com o bagaço da laranja. Se não planeja, não precisa planejar. Ou sua profissão, aonde você quer chegar, você está planejando? Planeja, meu irmão. Os planos abundantes, os planos bem elaborados, a Bíblia diz, os planos bem elaborados levam a fartura. Você tem aprendido isso? Planeja a sua vida. Eu planejo minha pregação. Planejo minhas férias. A gente precisa planejar as coisas que nós fazemos. A nossa saída, o nosso dinheiro. Você planeja o seu dinheiro ou não? Ou você deixa a vida me levar? Vamos lá, vai dar tudo certo. Está tudo bem. Você não anota nada, sabe nada. O que tem? Não sei. Mas vai dar tudo certo. Vamos ter que pedir dinheiro emprestado. Está tudo bem, vai dar tudo certo. Daqui a pouco está sendo preso, está entrando na jaula porque não pagou, sentado na cadeia, está dizendo, está dando tudo certo. Planos bem elaborados, nós não podemos contar irresponsavelmente com a graça de Deus. Nós precisamos realizar aquilo que Deus nos entrega na mão para realizar. Então, planeja. Planeja, tem pessoas absolutamente indisciplinadas. Então, sua vida, o que acontece quando nós deixamos, quando essa fibra não se desenvolve na nossa vida? Aqui, é uma confusão, é um caos. Aí a palavra de Deus tem que chegar e dizer assim, haja luz. E essa palavra é para você que olha muitas vezes para dentro, ao redor e haja luz. Sabe, a gente vê quando a nossa vida está indisciplinada. Vou dar um exemplo para você, bem claro. Os meninos, os jovens que estão aqui, você começa a entender sua vida se você olha o seu quarto. Como é que está o seu quarto? Você, meu irmão, seu local de trabalho, sua oficina, como é que está agora, nesse minuto agora? Hein? Como é que está o seu local de trabalho? Como é que está a sua pastinha que você usa? Como é que está o lugar onde você ocupa? Como é que está? Bah, nem queira ver.
Nós tínhamos visita no seminário surpresa aos nossos quartos. Aí iam lá olhar os nossos quartos. Precisava ver o que era o quarto dos homens. Por isso que as mulheres estão realizando muito mais. Os homens aqui, ó. Um que outro. E as mulheres, 80%. Entendeu? Como é que é? Então, irmãos, a disciplina é uma virtude que os sábios desenvolvem. Quando você não é disciplinado, você dissipa. Eu já vi gente receber boladas de dinheiro. Aqui, ó, como dizem os guri. Né? Notinha de 100. Quando olha para a mão, está vazia. O que é isso? Vida indisciplinada. Por quê? Opta pela alegria imediata e esquece a alegria duradoura. Meu irmão, sofra agora se tiver que sofrer. Escuta o que eu estou dizendo. Sofra agora se tiver que sofrer, mas pensa na alegria duradoura. Tem muitas coisas que agora você vai ter que sofrer. Hoje, não é amanhã. Porque se você deixa para amanhã, amanhã vai deixar para amanhã e para amanhã e para amanhã. Hoje tem coisas que você tem que começar a pagar o preço. Para aquilo que eu queria tanto. Não sei o que você... Sabe que Deus... E às vezes as pessoas dizem, parece que Deus não me dá, parece que Deus não me concede. Escuta, meu irmão, agora Deus está te falando, você precisa aprender disciplina. Sabe? Abrir mão da alegria imediata, do conforto imediato, pensando na alegria duradoura. Essa é a palavra. Agora, tem muitas pessoas que estão aqui que são disciplinadas já. Tem pessoas que são muito disciplinadas aqui. Agora, aqueles que já são disciplinados, presta atenção. Você cujo quarto está bem arrumadinho agora mesmo. Você cujas finanças estão sobrando. Você que passa a sua roupa impecavelmente para sair. Você que olha para os outros e diz, bando de vagabundo. Eu quero te dizer que você corre um grande perigo também. Você corre o risco de ser um mala sem alça de um orgulhoso, que olha para as outras pessoas com arrogância. Nós temos que guardar o nosso coração também. A disciplina é boa quando é vivida na graça de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, vamos adiante. A palavra de Deus nos diz o seguinte, você disciplinado e você indisciplinado também, mantenhamos o olhar firme diga comigo, mantenhamos o olhar firme o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Cristo se alegra com a sua obra, porque ele nos vê aqui, nós somos frutos da obra de Deus. Somos frutos da disciplina de Cristo, que abriu mão da alegria imediata e do conforto imediato de estar no céu para nos alcançar. Por isso não há lugar para o discípulo de Jesus disciplinado oprimir os outros e se achar melhor do que os outros. E há razão e poder para o discípulo indisciplinado aprender com aquele que fez a maior opção, a mais difícil opção de disciplina para nos alcançar. É dele que vem essa capacidade para aqueles que são indisciplinados e para aqueles que são disciplinados serem humildes, olhando para Cristo, porque foi o seu ato supremo e incomparável de abrir mão da alegria do céu para vir enfrentar as humilhações
para realizar uma obra que tem avançado sempre, sempre e sempre, a despeito das perseguições dos homens. Então, olhemos para Jesus, mantenhamos o nosso olhar fixo nele, onde disciplinados e indisciplinados, ambos recebem dele graça para continuar em frente, para viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos capacite a termos, aqueles de nós que somos disciplinados, a vivemos essa disciplina em humildade diante de Deus, ajudar os outros. E aqueles de nós que são indisciplinados, entendermos a importância de incluirmos essa virtude na nossa vida, para colhermos coisas boas aqui já. Sabe? Não esperar só o céu, você pode colher aqui, já, agora, aprendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar e que Deus tem nos ensinado nessa noite. Amém? E eu quero convidar você só para ler um último versículo em Isaías 53.